Então, nós vamos falar sobre a família como núcleo estruturante, né? E como a presidente da mesa já falou, né, da conexão do direito com a psicanálise, sempre que eu penso em direito, esse meu pensamento está sempre contaminado pela psicanálise, que traz exatamente uma ideia lacaniana da família como núcleo estruturante. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. E, como eu disse, repetindo aquela frase, mas ela é a chave para nós entendermos toda essa conexão, né, que tudo isso existe, né, a Previdência Social, ou seja, é sempre, a Seguridade Social é sempre uma Seguridade Social decorrente das relações de família, né? Então, isso, por si só, justifica esse encontro. E é a primeira vez que nós estamos fazendo esse encontro, e todas as conexões do direito de família com outros campos, né, mas principalmente com o direito previdenciário, e nós, do direito de família, não temos muito... precisamos aprender mais com o direito previdenciário, assim como eu acho que o direito previdenciário com o direito de família. Eu estou, inclusive, curiosíssimo para ouvir as palestras, né, das questões previdenciárias para aprender um pouco. Mas, portanto, foi o direito previdenciário, nós devemos muito, o direito de família deve ao direito previdenciário muitas impulsões que ele teve, muito avanço do direito de família. A expressão que até então era chamada de concubinato, e que o Código Civil insiste ainda em falar concubinato, até porque essas noções, essas concepções foram alterando, mas grande parte da evolução do direito de família em relação à união, principalmente em relação à união estável, devemos ao direito previdenciário. Antigamente, né, era o direito previdenciário, quando nem se podia falar de concubinato, essas relações eram impuras, espúrias, era o direito previdenciário que dizia, olha, se vivia mais de 5 anos, tem direito à pensão previdenciária. E foi aí que o direito de família bebeu e começou a evoluir. Evoluiu tanto que agora nós estamos devolvendo para o direito previdenciário algumas questões, como famílias simultâneas, famílias poliafetivas e tantas outras novas questões, novas interrogações que nós temos no direito de família, né? Mas a história, o histórico legislativo do direito previdenciário, que é o retrato da evolução do direito, como a gente chamava antigamente, direito concubinário. Eu estou usando essa expressão de propósito, embora ela esteja já em desuso, né, cada vez mais em desuso, mas isso tudo começou em 1912, né, com o decreto 2681, que era lá da responsabilidade civil das estradas de ferro, que assegura a concubina, indenização por morte do companheiro, etc. E por aí vai. Eu não vou ficar... apenas aqui um breve histórico, né, dessa evolução legislativa previdenciária, né, e passando aí pela Lei Orgânica da Previdência Social, em 1960, depois ainda continuando no histórico, até que chegou na Constituição de 1988, que fez uma grande revolução no direito de família, quando a família passa a ser plural. Até então, quem dava esse tom, né, de estender a família para além do casamento era o direito previdenciário. Mas o que nós, aí, portanto, a partir de 1988, essa grande revolução, que se fez a partir de 3 eixos básicos, que foi igualdade entre homens e mulheres, várias formas de família e igualdade de filiação, né, que, embora... e a grande virada é que todo o conteúdo do direito de família, ele é tratado, tem sempre um conteúdo moral, né? Uma moral sexual dita civilizatória, como diz Freud, e a Previdência Social não. Para a Previdência Social interessa um conteúdo econômico, tem relação de dependência ou não, e aí o que fica faltando é esse elo. Então, a pergunta que sempre volta, o que é família, né? E aí é a contribuição do direito de família para o direito previdenciário. Daí a conversa necessária. O que é família, né? Primeiro, portanto, com essa revolução da Constituição de 1988, a partir daí vieram novas leis, e em 1997, 1997, depois de uma vaga e poucas evoluções legislativas, surge o IBDFAM, que nos reunimos em 1997, um grupo de cabeças pensantes do Brasil, proporcionado pela OAB Minas. O IBDFAM nasceu aqui em Minas Gerais. Nós
começamos a delirar mais, vamos avançar mais aí no direito de família. Isso tudo acabou e continua uma revolução, que é trazer o afeto para tornar o afeto um valor jurídico. Aí, então, o afeto tornou-se um valor jurídico. Isso tudo é compreendido dentro, no espectro da psicanálise e da antropologia, de que a família não é um elemento da natureza, mas um elemento da cultura, né? E aí o direito de família, diante do histórico de exclusões que nós sempre tivemos, né, até 1988, os filhos havidos fora do casamento não eram considerados legítimos, né? Ou seja, eles existiam, mas nós tínhamos que fazer de conta que eles não existiam. É a mesma coisa que continua acontecendo ainda, esse processo histórico ainda está em evolução, com essas novas formas de família, né, que nós temos que ser hipócritas de dizer, olha, nós estamos vendo, mas vamos fazer de conta que elas não existem, né? E o mais interessante é que a Previdência Social, ela tem um outro olhar sobre isso, ela não tem esse conteúdo moral, e isso ajuda a puxar um pouco a evolução do direito de família, né? E, portanto, nós vamos, hoje, para entender o direito de família, e o IBDFAM tem um projeto que é o Estatuto das Famílias, que tramita no Senado Federal já há alguns anos, e, como você sabe, toda a evolução legislativa é muito difícil, principalmente do direito de família, porque, como tem um conteúdo moral, a bancada religiosa, moralista, especialmente aqueles mais radicais, eles não deixam aprovar nenhum projeto de lei. Então, o que tem salvado o direito de família primeiro, os doutrinadores, uma nova doutrina, né, que temos construído para trazer essas novas compreensões. Essas novas doutrinas remetem a uma jurisprudência, novas decisões judiciais, mas principalmente os princípios constitucionais, que são que o princípio é norma, né? E a lei é regra. Então, normas jurídicas são um gênero que comporta a espécie. Regras, que são as leis, no sentido técnico, e os princípios. E isso é que tem feito evoluir o direito de família, né? Dando novas interpretações, como nós estamos vendo aí. E hoje, nesse projeto de lei do Estatuto das Famílias, nós já tratamos o direito de família da forma como eu vou apresentar aqui, né, em duas vertentes, para se entender. A família, nós vemos então as famílias conjugais e as famílias parentais. Isso porque tem gente que quer ter apenas uma família conjugal, ou seja, não quer ter filho, e tem gente, inclusive, que quer ter filho e não quer ter a família conjugal, que é um novo tipo de família que surge, que são as famílias coparentais, vamos falar disso aqui. Então, vamos entender o porquê de falar famílias parentais e famílias conjugais, né, nessa nova concepção do direito de família. Bom, como eu disse, primeiro, a grande revolução é por termos trazido o afeto para o direito de família e torná-lo um valor jurídico, né? E de valor jurídico, ele deu um passo e tornou-se um princípio que nós chamamos de princípio da afetividade, que é o vetor e catalisador de todo o direito de família. Portanto, desde que a família ela deixa de ser, então, um núcleo econômico e de reprodução e passa a ser o espaço do amor, do afeto, né, da estruturação do sujeito. Bom, mas a afetividade para o direito, né, o grande desafio nosso no direito de família é pegar toda a confusão da subjetividade e transformá-lo em objetividade dos atos e fatos jurídicos. E a família, a psicanálise interfere no direito de família no sentido de que nós não podemos mais desconsiderar a subjetividade que permeia os atos e fatos jurídicos. E essa subjetividade advém do desejo, do inconsciente, a algo que vai perpassando sem que nós tenhamos controle. E é isso que faz da família um elemento cultural. E por isso ela vai evoluindo e vai transcendendo a sua própria historicidade. É inacreditável. Hoje, há 20 anos atrás, se nós podíamos imaginar que passaria a ser natural as chamadas famílias homoafetivas, né? Claro que isso está num contexto histórico de evolução, especialmente das famílias homoafetivas, né, que
Nós temos aqui a Maria Berenice Dias, que deu o primeiro julgado sobre a consideração dessas famílias, mas isso também a Previdência, depois lá mais adiante, a Previdência Social foi quem considerou, que fez o primeiro provimento, o primeiro ato normativo de reconhecimento das uniões homoafetivas, que, portanto, essa expressão é uma expressão nova também, cunhada também por Maria Berenice Dias, né, que nós temos a honra de ter aqui presente. Mas a afetividade para o direito, ela não é apenas um sentimento, é aí que está a diferença. Foi por isso que foi possível torná-lo um valor jurídico. Ela se traduz em uma conduta, né? Uma conduta de proteção, de cuidado, e o cuidado também tornou-se um valor jurídico. E a partir do momento em que nós falamos de afeto, afetividade, cuidado, isso aí que vai compondo os laços familiares, e isso vai nos ajudar a definir, inclusive, a seguridade social. E é aí que nós queremos. Mas muita gente fala, bom, a família está em desordem, a família está acabando, né? A família... Esse discurso, ele existe desde sempre. Em 1977, quando foi introduzido o divórcio no Brasil, o divórcio vai acabar com as famílias. Depois, em 2010, quando o IBDFAM propôs a emenda 66, né, que finalmente foi aprovada, a emenda 66 de 2010, proposta pelo IBDFAM e articulada lá no Congresso, graças ao então deputado baiano, Sérgio Barradas, o discurso, e eu estive muito lá ouvindo isso, tentando, e quase não foi aprovada, foi muito dividido a Câmara e o Senado, mas o discurso que se ouvia era este mesmo, de que nós estávamos querendo destruir a família, como que vai simplificar o divórcio assim, né? É o mesmo discurso que continua e que tem hoje no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, quando uma entidade conservadora pediu ao CNJ para proibir que cartórios lavrem escritura de uniões poliafetivas, né? Então, esse discurso moral é que vai tecendo o direito de família e acaba sendo o novo direito de família, uma luta dessas concepções, né? E do que é família, e sempre com esse discurso, olha, temos que preservar a família, a moral e os bons costumes, né? Mas em nome disso é que já se excluiu muita gente, já se violentou, expropriou cidadanias, né? E nós temos a Previdência Social que não entra muito nesse conteúdo moral e que nos salva um pouco, né? Mas mesmo assim, às vezes, nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal, há uns 10 anos atrás, e será julgada novamente sobre as famílias simultâneas, e ainda temo que não reconheçam direitos, mas porque vão na vertente do direito de família. Se fossem exclusivamente na vertente do direito previdenciário, certamente não negariam direitos. Mas o que determina inclusive, o que determina esse conceito de família, para grande parte das pessoas, ainda é esse conteúdo moral. Então, acho que a família não está em desordem, a família está melhor, cada vez melhor, mais autêntica, mais verdadeira, claro, com todas as suas dificuldades, né, que tem todas as famílias. O Freud dizia que as relações mais intrincadas e complexas são as relações familiares, e por isso, exatamente, que daí eclodem os maiores conflitos. Bom, então, família, segundo Lacan, né, isso é uma ideia que eu peguei e busquei em Lacan, é uma estruturação psíquica, em cada membro ocupa um lugar, uma função. Ou seja, família é o locus da formação do sujeito. Então, essa estruturação que se tem em torno das famílias, aí é que preciso saber, tem ali uma família, né? Então, como investigar isso? E aí nós vamos, então, entender as famílias conjugais e as famílias parentais. As famílias conjugais vêm da palavra conjugalidade, porque se o Estatuto da Família for aprovado, todo o livro de família do Código Civil será revogado e entrará no lugar o Estatuto das Famílias, que tem essa estrutura de pensamento, famílias conjugais, famílias parentais. As famílias conjugais, né, advém, portanto, da expressão conjugalidade, que é uma expressão relativamente nova, em que foi usado a primeira vez em textos psicanalíticos, e o direito absorveu isso, né? Então, conjugalidade é um núcleo de vivência afetivo-sexual com uma certa durabilidade na vida cotidiana, cujo elemento vitalizador é a sexualidade. O direito de família, nós falamos o tempo todo de sexualidade, ou de uma moral sexual.
E quando nós falamos de sexualidade, nós estamos falando de desejo. Desejo que é inconsciente, que vai tecendo as tramas dessas relações, né? E toda a máquina judiciária se movimenta em torno disso, dos restos do amor, dessas concepções morais, dessas concepções sexuais, que são da ordem do desejo. Portanto, as famílias conjugais, só para a gente elencar aqui didaticamente, são, primeiro, o casamento, né, que é o paradigma de constituição de família. Foi, é e vai continuar sendo, mas isso não significa que não teve mudanças. A grande mudança é que o casamento não é mais um monopólio da heteroafetividade. E a Previdência Social foi quem primeiro já disse isso, né, ao atribuir pensões previdenciárias a essas relações homoafetivas. Vejam que aqui nós temos uma foto, eu aproveito para fazer propaganda do meu dicionário de Direito de Família e Sucessões, onde tem todos esses verbetes, onde eu misturo não só psicanálise, mas também eu trago elementos da arte, ou seja, eu completo alguns verbetes com uma linguagem poética, literária, e convidei alguns artistas para fazer a ilustração desses verbetes, que são, aí tem de uma fotógrafa mineira, Márcia Charneson, que retrata o casamento desse jeito, eu achei bastante interessante. E depois, já que não é mais monopólio da heteroafetividade, aqui um breve histórico dos casamentos. Vejam como foi rápida a evolução histórica. O primeiro foi em 2001, né, na Holanda, o primeiro casamento de pessoas do mesmo sexo, e por último, na Austrália, no ano passado, né, e no Brasil, que não tem uma lei, ou seja, não tem uma regra nesse sentido técnico, mas ela foi a resolução, a partir do julgamento em 2011 do Supremo Tribunal Federal, dando legitimidade às uniões homoafetivas, logo depois o CNJ expediu a resolução 175, né, e pôde fazer, e aí, então pode-se fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo. Eu me lembro que aqui em Belo Horizonte eu fui uma das primeiras pessoas a fazer um casamento de duas mulheres, pedi autorização, a juíza com muita dificuldade, depois de muito lenga-lenga, não tinha como não autorizar, autorizou, fomos lá fazer o casamento. O juiz de paz disse, eu não faço, porque minha religião não permite. Vejam como esse conteúdo moral, ele atravessa o tempo todo. O que nós temos que pensar, que moral é essa? Né? Essa moral estigmatizante, será que nós vamos permitir que essa moral continue excluindo pessoas do laço social? E o mais interessante é que esse casamento, na Constituição de 1988, não sei se vocês se lembram, tem lá no artigo 226, parágrafo seguinte, que diz, olha, a união estável é família, mas o Estado facilitará a conversão da união estável em casamento. Lembram disso? O que era isso? Isso foi, na época da Constituição, os parlamentares dizendo, não, união estável não é família, não podemos deixar. A maneira que teve de passar isso no texto constitucional foi, não, mas o Estado facilitará a conversão. E passou para poder passar a união estável como uma família legítima. E aí, o que aconteceu é que, é como se assim, olha, nós vamos te salvar desse pecado da união estável e vamos transformá-la em casamento, tá? Então, mas isso era uma regra moralista. E aí, foi essa mesma regra moralista, ou seja, esse moralismo provou do próprio veneno, porque foi essa mesma regra que fez com que, em 2013, o CNJ falou, mas se tem lá na Constituição que pode converter a união estável em casamento, ainda que não tenha a regra, lei, nós vamos, então tem que seguir a Constituição. E aí, então, assim surgiu o casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil. Né? E aqui eu trouxe uma frase do Drauzio Varela, para falar das famílias homoafetivas, desse moralismo que permeia tudo isso. Né? Assim, olha só, os que se sentem ultrajados pela presença de homossexuais que procurem no âmago das próprias inclinações sexuais as razões para justificar o ultraje. Ao contrário dos conturbados e inseguros, mulheres e homens em paz com a sexualidade pessoal aceitam a alheia com respeito e naturalidade. Né? Então, essa luta aí, né, de forças conservadoras e não, tem sempre esse conteúdo moral. E aí a união estável que traz, né, que essa expressão foi usada antes da Constituição por um autor paulista, que é o Moura Bittencourt, que foi quem pela primeira vez usou essa expressão, depois a Constituição adotou e ficou, e aí a expressão concubinato foi ficando para trás. Né? Mas ela, hoje, portanto, está consagrado
a união estável, mas o grande problema que nos interessa aqui é que nós temos um limite muito tênue entre união estável e namoro, né? E o que sobrou dessas características? Bom, viver sob o mesmo teto, casais hoje acham melhor não viver sob o mesmo teto. Casados no civil, no religioso, optam por viver em casas separadas. Ou, namorados, às vezes, dividem apartamento por questões econômicas. Vamos morar junto, mas é só para dividir apartamento. E, às vezes, namorados têm filhos sem planejar. Então, todos esses elementos caracterizadores tradicionais da união estável, eles já não são tão fortes assim, né? Então, é na soma de todos os elementos que nós vamos responder essa equação. Tem família? Uma família conjugal? O único elemento que sobrou, porque, por exemplo, nas uniões homoafetivas, nós não podemos considerar aquele que tradicionalmente a doutrina dizia publicidade das relações. Muitas uniões homoafetivas ainda têm que ser escondidas, em razão do preconceito que tem, então não é justo sacrificá-las duplamente por isso. Então, o que sobrou é um elemento que tem a ver com a Previdência Social, que é a relação de dependência econômica. Então, esse é o elemento mais forte na caracterização da união estável, né? E a outra questão da família conjugal, que é ainda um grande problema, que são as famílias simultâneas. E as famílias simultâneas coloca hoje em xeque, não só as famílias simultâneas, como as famílias poliafetivas, coloca em xeque o princípio da monogamia, né? Portanto, a monogamia está em xeque. E, se formos investigar as causas da monogamia, nós vamos ver que ela tem razões econômicas, portanto, até previdenciárias, né? Mas isso é uma questão. Tem um autor que tem um livro que se chama Monogamia, Adam Phillips, que ele fala que a única questão filosófica séria do nosso tempo é a monogamia. Porque quando nós falamos de monogamia, nós estamos falando de amor, traição, paixão, família, violência, ciúme, todos esses elementos que nos norteiam hoje na vida moderna têm a ver com monogamia, né? E o que nós devemos fazer hoje, para saber se tem ou não porque julgadores ainda têm retirado direitos de pessoas que têm famílias paralelas ou famílias simultâneas. Aqui no meu dicionário eu uso o verbete família simultânea e família paralela como sinônimo. Eu estou preferindo mais a expressão família simultânea, porque família paralela dá a ideia de um paralelismo de duas retas que nunca se encontram. E, na verdade, essas famílias, em algum momento, elas se encontram, nem que seja na fila do INSS para receber a pensão, e aí elas se encontram lá, né? E, portanto, eu prefiro famílias simultâneas. Agora, o desafio e aí nós precisamos da ajuda da Previdência Social, né? Do direito previdenciário, melhor dizendo, para tratar melhor essas questões, sem esse moralismo estigmatizante, para que nós não repitamos essas injustiças históricas de exclusão de pessoas no laço social, né? Até há 10 anos atrás, como eu disse, exceto o único voto vencido do Aires Brito, do ministro Aires Brito, o Supremo Tribunal Federal, ele acabou não concedendo a pensão previdenciária para uma mulher que teve 10 filhos numa união paralela com um homem que teve um casamento com outros 8 filhos, por exemplo, né? Quer dizer, isso em nome de quê, né? Então, essa invisibilidade jurídica e social, porque aí essa luta de forças, né, dessa moral, será que nós podemos, o nosso compromisso ético, e aí a necessidade de distinguir ética e moral, né, que é esta... para estarmos mais próximos do justo. Nós, advogados, principalmente, a maioria de nós aqui somos advogados, embora tenha pessoas de outras áreas, nós não podemos nos quedar diante das injustiças, ainda que não tenha uma lei, e é assim que nós temos reconstruído o direito de família, né? E sobre as famílias simultâneas, né, eu recomendo, nós temos aqui no auditório o Marcos Alves, que veio do Paraná para participar desse congresso, que tem o melhor livro de família sobre essa história, que é a tese dele de doutorado, de monogamia, né, e que foi quem fez as razões, a peça, juntamente com o Rony, que é o assessor jurídico nosso que está ali atrás, para sustentar várias peças de amicus curiae que nós temos no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça. O STF deve julgar uma questão previdenciária, onde conecta-se com essas questões de família, e que eu estou até torcendo, Marcos, para que não julgue por agora, porque eu acho que se fosse julgar hoje, talvez ainda eles vão dizer
vão cometer essa hipocrisia moral. Vão dizer, olha, essas famílias não existem. Ou melhor, elas existem, mas nós temos que continuar fazendo de conta que elas não existem. Né? Isso é muito, muito cruel. Né? Qual é o nosso compromisso ético aí do direito que vai... Aliás, o direito de família, a revolução que o IBDFAN tem feito, que tem um conteúdo político, né, que é dessa transformação do pensamento, a evolução que nós temos feito através da transformação do pensamento, com a contribuição dessas várias novas doutrinas, desse novo pensamento, que tem um compromisso com a ética do bem, e não com a moral, porque a moral, simplesmente, ela às vezes, ela é geralmente particular de cada sujeito, né? Como as religiões. Olha, as religiões têm que ser respeitadas, mas cada um com a sua. Posso querer impor a minha verdade, né? O que nós temos que dizer é assim, ó, eu não sou a verdade, a vida, e quem me seguir não estará salvo, né? Portanto, nós temos que pensar na ética e não nessa moral, e venha me seguir nessa moral particular. Aí uma do Ronaldo Fraga para o meu livro de Famílias Simultâneas, né, e que tem sido, que tem substituído essa expressão que o Código Civil continua usando, concubinato. Ou seja, também, vejam esse conteúdo moral lá no Código Civil, olha, diz lá no Código Civil, as relações duradouras entre pessoas simultâneas ao casamento, não usa essa expressão, mas eu me esqueci agora exatamente a expressão do Código, elas são consideradas sociedade de fato. Quer dizer, olha, é a mesma coisa dizer, elas existem, mas nós temos que fazer de conta que elas não existem. Né? Então, fechem os olhos para essa realidade, né? E é contra essa moral hipócrita que nós temos que lutar. E aí uma letra da Marisa Monte, uma música que eu trago para que vocês possam ouvir depois, ou quem sabe a gente possa durante o congresso ir ouvindo também, que é aquele amar alguém, né? E como a arte, né, e a poesia, como ela chega antes do direito, como ela pode nos ajudar a pensar o direito, como ela pode suavizar esses conteúdos jurídicos, e podemos dar alguns passos adiante. Ando muito interessado na arte, aí como contribuição ao direito, por isso eu escrevi esse dicionário. Então, amar alguém só pode fazer bem, não há como fazer mal a ninguém, mesmo quando existe um outro alguém, mesmo quando isso não convém. Interessante que o presidente da OAB, o Fabrício, abriu o congresso com uma letra de música, e eu aqui falando disso, e nós vamos ter durante o congresso esses entremeios da arte, de como a arte pode nos ajudar a pensar melhor o direito. Né? E aqui uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que eu acho fantástico, que resume e traduz isso de uma desembargadora que era já aposentada, infelizmente. Ela era uma pérola no tribunal, que é a Maria Elza. Essa decisão é de 2008, vejam só, tem 10 anos, e é atualíssima, e alguns julgadores ainda não alcançaram a dimensão disso. Eu vou ler rapidamente. Negar a existência de união estável, quando um dos companheiros é casado, é solução fácil. Mantém-se ao desamparo do direito, na clandestinidade, o que parte da sociedade prefere esconder, como se uma suposta invisibilidade fosse capaz de negar a existência de um fato social que sempre aconteceu, acontece e continuará acontecendo. A solução para tais uniões está em reconhecer que ela gera efeitos jurídicos, de forma a evitar irresponsabilidades e o enriquecimento ilícito de um companheiro em desfavor do outro. Né? Então, vejam que ela chegou antes, né? E essas decisões ainda não é a maioria, mas tem crescido o número dessas decisões. E, finalmente, das famílias conjugais, para a gente ir terminando, porque acho que está todo mundo querendo, eu sou santo de casa não faz milagre, embora tenha gente fora, o que nós queremos mesmo é ver o que a Berenice tem a nos dizer. Famílias poliafetivas, que é também uma nova expressão, e vejam como as palavras têm força, como as palavras, além de um significado, elas têm um significante. Por exemplo, em 1977, substituiu desquite por separação judicial, porque desquitada era a mulher, né, como se fosse uma mulher que não tinha sua sexualidade controlada ali pelo marido, e aí mudou o nome. Concubinato, quando você chama de concubina, é como se você estivesse xingando a mulher, né? Ninguém nunca falou de concubino, né? Mas, e aí inventamos essa palavra, assim como tirou de famílias simultâneas, famílias poliafetivas, uma nova expressão, famílias homoafetivas, que são as famílias, né, como eu disse, nessa expressão inventada pela Berenice, e aí você vai ressignificando, você vai dando outros sentidos
a essas palavras, né? Elas vão ficando para trás, vão ficando esquecidas, e concubinato é uma delas. E família poliafetiva, a diferença é que é uma família, na família simultânea, nós temos núcleos distintos. Um aqui em Belo Horizonte, outro no interior, ou mesmo na mesma cidade. O fato é que, quando essas famílias, as famílias simultâneas, elas não, como se diz, elas têm núcleos distintos. Às vezes uma sabe da outra, às vezes não sabe, né? Às vezes me engana que eu gosto, que é bom assim, que é melhor não ver, porque nós temos um mecanismo psíquico em nós, em cada um de nós, que a psicanálise chama de denegação. Olha, às vezes é uma realidade tão cruel que eu prefiro não ver, então eu não vejo, né? Então, mas nessas famílias onde eu não sei, ou eu provava que eu não sabia que tinha uma outra família, isso já era até aceito, tem sido mais aceito pela jurisprudência. O Zeno Veloso foi um dos que primeiro falou, chamou isso de família de união estável simultânea putativa, aliás, união estável putativa, né? Mas, enfim, nas famílias poliafetivas, aqui uma ilustração do Sérgio Lima, que fez uma ilustração para o verbete famílias poliafetivas, e que também ajuda a traduzir isso, né? A arte tem que ficar explicando, a gente olha e entende um pouco assim, mas o que eu queria realçar aqui é que, já falei anteriormente, mas só repetindo, que o CNJ vai decidir sobre isso, teria decidido ontem, foi adiada a pauta, está marcado para terça-feira que vem, para decidir se essas famílias podem, se os tabeliães são contrários, se eles podem fazer ou não essas escrituras, né? O que é mais ou menos ridículo isso, mas o que interessa, o que nós temos que abrir os olhos, é porque todas essas discussões, elas acabam nesse viés moral, e o que é diferente do direito previdenciário, que não tem esse conteúdo moral, né? E aí uma outra ilustração de famílias poliafetivas, feita pelo Ronaldo Fraga, que está lá na página 350 do dicionário. E aí, finalmente, não vou me ater muito, apenas passar rapidamente, porque meu tempo já está acabando, nessa outra vertente das famílias parentais, né, que também vem da palavra parentalidade, que vem das famílias, essa expressão parentalidade, também adveio da psicanálise, né, quando nós inventamos a expressão paternidade socioafetiva, depois nós começamos a ver que não é só a paternidade, é a maternidade também, mas pode ser até uma fraternidade socioafetiva, e aí nós ampliamos, e essas expressões passaram a ser uma espécie do gênero parentalidade socioafetiva, né? As famílias parentais são várias, né? Anaparental, multiparental, ectogenética, socioafetiva, etc. A parentalidade, ela, portanto, começou a ser usada na década de 60 também, como a conjugalidade, para designar a dimensão e importância do exercício das relações de pais e filhos. E a família anaparental são as famílias entre irmãos, né, que também não tem nenhum conteúdo moral. Vejam que quando foi o Supremo, quando as pessoas diziam, olha, as famílias homoafetivas, elas não estão previstas na Constituição. E aí a tese desenvolvida, quem primeiro falou sobre isso foi Paulo Luiz Neto Lobo, olha, aquelas formas elencadas no artigo 226 da Constituição são exemplificativas, estão lá, exemplificados. Casamento, união estável, qualquer dos pais que viva com seus descendentes, ou seja, famílias monoparentais. Não estava lá as famílias anaparentais, ou seja, as famílias constituídas entre irmãos. Não precisava escrever, e ninguém nem duvida que família anaparental é constitucional. Dois irmãos, 3 irmãos que vivem juntos, quem duvida que é uma família parental? Ninguém. Por quê? Porque não tem esse conteúdo moral. Mas quando falava de famílias homoafetivas, mas não está na Constituição, e esse foi o embate. Ou seja, é sempre um conteúdo moral que nós estamos falando no direito de família, né? A família binuclear, que é uma expressão que é bom a gente falar para os clientes quando vão separar, que chega lá, minha família está acabando. Não, a família não está acabando é o casamento. Sua família nuclear passou a ser binuclear. Pai, filhos, mãe, filhos, né? Isso dá até um certo alívio aí para os clientes, para diminuir um pouco a culpa, principalmente das mulheres, de achar que está acabando com a família, né? As famílias ectogenéticas também é um nome novo,
que são as famílias constituídas decorrente de técnicas de inseminação artificial, né? Nós temos aí uma resolução, nós não temos uma regulamentação sobre isso, mas tem a resolução 2168 de 2017, do Conselho Federal de Medicina, né? Uma lei que fala de planejamento familiar, que é a Lei 9263 de 96, mas que também não fala diretamente sobre isso, e são questões em aberto, e que está muito longe de ter uma regulamentação legislativa sobre isso, porque tem principalmente um conteúdo moral. Por exemplo, barriga de aluguel, as famílias, a barriga de aluguel e enfim, qualquer relação barriga de aluguel, também conhecido tecnicamente como útero de substituição. Bom, depois temos uma expressão do ECA, que é a família substituta, né? Aí esse contrato de geração de filhos, que é inclusive um novo mercado para o direito de família, que eu mesmo já fiz contrato de geração de filhos, e tem uma nova questão em aberto, e que vamos ver como é que para a Previdência talvez não faça muita diferença, que são as famílias coparentais, que é a família parental cujos pais se encontram apenas para ter filhos, de forma planejada e responsável para criar filho em sistema de cooperação mútua, sem relacionamento afetivo, conjugal, sexual entre os pais. Tem aí o link de uma matéria do Fantástico, que fez uma entrevista com várias mulheres que fizeram esse tipo de família. Né? As famílias antes era mais difícil, porque tinha que encontrar alguém para se relacionar. Agora ficou muito mais fácil na internet. As pessoas então se encontram na internet e falam: eu acho que você pode ser uma boa mãe, vamos ter um filho? Né? Porque tem gente, assim como tem gente que quer ter um casamento, né, ou ter uma conjugalidade e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer ter uma conjugalidade, e alguns nem mesmo uma relação sexual, porque é uma escolha. Né? A sexualidade hoje, ela tem muitos prismas. Tem gente que nem gosta de sexo, né? nem vive a sexualidade. Claro que a sexualidade é da ordem do desejo, e o ato sexual, a relação sexual é outra coisa, né? É uma espécie desse gênero sexualidade. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere, em vez de fazer sexo, comer um prato de macarrão. Isso é a escolha de cada um, mas enfim, isso tem que ser respeitado. O que interessa para nós do direito de família e do direito previdenciário é que essas escolhas devem ser respeitadas. Né? Aí depois as famílias adotivas, que tem várias espécies de famílias, né, várias espécies as adoções homoparentais, intuito personae, e que ainda é um sistema, no Brasil nós temos um sistema perverso da adoção, que tem lá, mas nós temos mais de 50 mil crianças em abrigos à espera de uma família, que nunca acontece por questões morais, preconceito, mas também não vou entrar nesse assunto, porque isso daria para ficar falando o dia inteiro, e foi aí que o IBDFAN lançou o projeto Crianças Invisíveis, que é de dar visibilidade a essas crianças que estão nos abrigos, também por preconceitos, porque o sistema jurídico não as favorece, isso tudo em nome da segurança jurídica. Vejam que ridículo, a segurança jurídica está preservada, não vamos dar adoção, mas as crianças continuam lá. O que adianta assegurar, né, a segurança jurídica? Está tudo muito bem feito, não tem fraude, mas as crianças continuam lá, ou seja, o princípio do melhor interesse da criança não é levado a sério no Brasil. Bom, a da adoção, a família extensa, que esse conceito é importante para nós, o direito de família, porque é exatamente esse conceito, numa interpretação equivocada no ECA, que as adoções no Brasil, um dos motivos pelos quais a adoção no Brasil não acontece, é que tem que se privilegiar a família extensa, né? Tem que chamar a tia e a avó para adotar a criança, e não dá para aquela família amorosa que adotaria a criança. É a mãe, a tia, a avó que vai adotar, às vezes adota por culpa, né? E não por amor, né? E a família socioafetiva, finalizando então, que é essa expressão nova, né, que é o parentesco socioafetivo, é aquele decorrente da socioafetividade, que é caracterizada pelos exercícios das funções de pai, mãe, irmãos, avós, regidos por fortes vínculos de afetividade, cuja relação pode gerar o vínculo jurídico de parentesco, originando então direitos e obrigações, como no parentesco consanguíneo. E aí, assim como nós temos um limiar muito tênue entre namoro e união estável, aqui nessa família parental, nós temos um limiar muito tênue entre pai socioafetivo e padrasto. Né? Ficou perigoso namorar, grande parte das consultas que eu recebo é: como é que eu faço para namorar em paz
porque está muito próximo, né? Eu tenho uma namorada, eu quero dar um presente para ela, mas me falaram que se eu der, vai caracterizar a união estável. O padrasto também ficou perigoso, porque o padrasto, o bom padrasto, ele pode, alguém pode reivindicar uma paternidade socioafetiva. Bom, mas isso é uma outra história. E, finalmente, aí finalizando mesmo, a família multiparental ou parental, isso foi uma quebra de paradigma, isso tem a ver com a Previdência Social, tem gente que já pode ter, que já tem o nome de duas mães e um pai na certidão de nascimento, 2 pais, 2 mães, ou seja, quebramos esse paradigma de que eu só posso ter um pai e uma mãe. Isso começou no Tribunal de Justiça de Rondônia, se espalhou, já temos várias decisões no Brasil todo, e chegou aqui várias decisões, uma das primeiras, depois uma de Tribunal de Justiça de São Paulo, depois outra no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também, mesmo dentro da multiparentalidade, por menos conteúdo moral que não tenha, que é o padrasto virou o pai também, ok, insere lá na certidão de nascimento, e o conteúdo moral que surge é como aconteceu no Rio Grande do Sul, 2 mulheres quiseram ter um filho, não queriam um doador anônimo, buscou um doador não anônimo, que eu dou o material genético com a condição de eu ser pai. E aí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou pela primeira vez, em 2015, que essas 2 mulheres que essa criança pudesse ter o nome das 2 mães e um pai. Quais são os efeitos previdenciários para isso, né? Aí, recente, agora, esse ano, no 2018, a primeira decisão do STJ sobre multiparentalidade, reafirmando todo esse conceito aí, né? E aí, para finalizar, enfim, essas 2 vertentes, família parental, família conjugal, né? Elas trazem a família conjugal muito mais esse conteúdo moral que dá um pouco de medo nas pessoas. E aí eu termino com a frase dessa historiadora e psicanalista francesa, Elisabeth Roudinescon, que diz o seguinte: para os pessimistas que pensam que a civilização corre o risco de ser engolida por clones, bárbaros, bissexuais ou delinquentes da periferia, concebidos por pais desvairados e mães errantes, observamos que essas desordens não são novas, mesmo que se manifestem de forma inédita, e, sobretudo, que não impedem que a família seja atualmente reivindicada como o único núcleo, o único valor seguro ao qual ninguém quer renunciar. Ela é amada, sonhada e desejada por todos os homens, mulheres e crianças, de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as condições, né? E aí a capa do dicionário, voltando a fazer propaganda, vou estar, durante o congresso, eu vou estar aqui autografando e vou sortear esse livro, um livro que eu tenho que estar na 9ª edição do Concubinato União Estável, que tem muitos elementos do direito previdenciário, essa conexão do direito de família com o direito previdenciário, isso eu vou sortear. Depois aqui, aproveito para convidar aqueles que ainda não se associaram ao IBDFAM, que venham se juntar a nós para construir esse novo conteúdo do direito de família, né? Vamos reforçar, nós temos a Comissão de Direito Previdenciário, comandada pela Melissa Fuma, que, aliás, quem teve a brilhante ideia, obrigado, Melissa, por ela que teve a ideia de fazer esse congresso aqui, o primeiro do Brasil, né? E aqueles que quiserem, nós vamos dar uma incrementada na Comissão de Direito Previdenciário, a única condição é ser sócio, nós temos ali a barraquinha do IBDFAM, né, Maria José, que basta se dirigirem e quem se torna sócio recebe vários benefícios, uma jurisprudência diária selecionada pela equipe do Roner, que está ali atrás, com os estagiários, fica o tempo todo pesquisando, e a Maria José me deu aqui, mas eu já mostrei, só esqueci de falar que ganhou o prêmio Jabuti de Direito, obrigado. E tem a revista científica de Direito de Família, que também podem fazer assinatura, enfim, depois visitem ali o stand do IBDFAM. E se quiser falar comigo, nós podemos continuar essa conversa, ou falar nesses contatos aí, né, no meu e-mail, no Instagram, que eu criei agora, semana passada, eu e minha equipe, que no meu escritório, que eu chamo de Clínica do Direito, né, para a gente falar dessas questões todas aí. Enfim, é isso, vamos continuar a conversa, bom congresso para todos, e vamos agora ver a palestra mais esperada, né, que é da Berenice. Muito obrigado.